E a CNN falou lá com o cara da Biplast também, a Folha já tinha conversado com ele, e ele diz: liderança empresarial aponta a ausência de estratégia diplomática do Brasil. Isso aqui é uma fake news. O que ele está tentando falar, na verdade, é que, poxa, faltou jogo de cintura, falta empenho do governo, mas não falta. O que está acontecendo é deliberado. Faz parte da estratégia do Lula jogar o país no buraco para tentar ter um ganho eleitoral. E quem diz isso é a nossa gloriosíssima. Sobre a questão do tarifaço, depois disso, para mim não tem nem mais o que debater. Tá ali, ó. Bastidores. Estados Unidos indicaram ao Planalto risco de novo tarifaço semana passada. Tem a data. Lula sabia de tudo, foi avisado. Daniela Lima que informa. Na última quinta-feira, os técnicos do governo brasileiro e do governo norte-americano estavam reunidos negociando a retirada de taxas impostas por Donald Trump a produtos nacionais da primeira onda do tarifaço, quando uma fala soou como alerta aos aliados do Lula. O lado brasileiro pediu que os dados entregues aos norte-americanos fossem analisados com cautela, já que estavam ali negociando de boa fé e com transparência. Foi quando o time do Trump deu uma piscada. Piscou. Eles disseram que tinha um prazo para dar publicidade às conclusões do estudo, que foi usado agora para justificar a nova ameaça de uma sobretaxa de 25% a produtos nacionais. Mas que a divulgação dos dados não significava automaticamente a imposição das sanções. Ali vimos que havia risco. Começamos a nos preparar. Relatou a Daniela Lima, uma autoridade diplomática que estava à mesa de negociações. O relato da reunião foi imediatamente levado a Lula, que deu ordem para que a equipe se preparasse. Se preparasse como? Desde o fim da última semana, portanto, o grupo que faz a ponte entre Brasil e Estados Unidos, dentro do Planalto, passou a traçar as linhas da reação oficial do país à nova ameaça do governo Trump contra a economia nacional. O presidente deu indicação de que era para ir para cima. Conhecemos o estilo dele, vimos a movimentação do Flávio, entendemos que a ameaça americana tinha fundo político e a resposta deveria vir na mesma moeda. Lula mandou para cima. Ir para cima para resolver? Não, na mesma moeda, politicamente. Lula mandou, vai vir a questão do tarifaço, vamos usar isso politicamente para ter ganhos eleitorais. Aqui vem agora a cereja do bolo. A avaliação do grupo de Lula é de que, por mais que a oposição se esforce para tirar de colo de Flávio a semente da nova intimidação do governo Trump, há um pecado original que torna a missão quase impossível. Ação amplamente divulgada de Eduardo Bolsonaro no passado pelas sanções. O governo Lula está atuando uníssono. Primeiro, no Daniela Lima, não vai agir para reverter a declaração de que Comando Vermelho e PCC são para os norte-americanos, organizações que tocam terror, mas vai expor os riscos de tal definição ao país e ao sistema financeiro. É a safadeza aí que vai acabar com o PIX. Aí agora. 2. Na questão do tarifaço, a ordem é uma só: jogar no colo dos Bolsonaro. Desde semana passada, Lula sabia do que estava acontecendo, sabia do que estava vindo e deu ordem para a turma radicalizar, jogar o Brasil no buraco e tentar colocar o desgaste no colo do Flávio. É esse o Itamaraty brasileiro. É esse o presidente do Brasil. É esse o culpado. A administração Trump tem até o dia 15 de julho para decidir se vai ou não aplicar uma tarifa de 25% sobre produtos brasileiros. Até lá, até 15 de julho, mesmo que não tenha tarifa, vamos desgastar os que passaram meses a fio pedindo sanções ao país. O plano é destruir o Brasil para tentar ter um ganho eleitoral. Parabéns, Daniela Lima, entregou o Lula. Espero de coração. Assim, Daniela Lima é conhecida pelos seus laços com o PT, com o Lula. E também, mais do que isso, com os laços umbilicais com Dom Pedro III e outros ministros do Supremo. Essa é a Daniela Lima. Espero que isso aqui seja amplamente utilizado ao longo do dia de hoje. Sabe, tinha que meter aquelas manchetes assim, ó. Jornalista petista revela que Lula sabia de tudo e joga o Brasil no buraco para desgastar o Flávio. Essa notícia que o povo tem que saber. O povo não é idiota, não. O povo sabe que a mídia manipula. E sabe que é a Daniela Lima. Tá ali, ó. Falta o que agora? Falta o quê? Olha o plano do PT, ó. Flávio é responsabilizado por ameaça ao PIX e tarifaço em 8 de cada 10 mensagens opinativas. Das mensagens que estão dando opinião, responsabilizando o Flávio. Aqui é o quê? É a máquina do PT. A máquina de mentiras. A análise considera 100 mil grupos de WhatsApp e Telegram após o encontro de Flávio com Trump. Segundo a Palver, 81% das publicações com opiniões são desfavoráveis ao Flávio. É o PT massificando mentira.
Espero que a pré-campanha aí, né, a turma da campanha, a galera do marketing, né, os marqueteiros da vida comecem a se movimentar, né? Ou vai ficar a cargo das dias do Zap mais uma vez, fazer o serviço de vocês. A Malu Gaspar também rebate as mentiras dos petistas em um parágrafo. A ameaça de Trump pode tumultuar a eleição, mas não garante vitória a Flávio. Até curioso essa manchete, né? Porque ela dá a entender, e principalmente essa questão do PCC, não ajuda, né? Porque, inclusive, saiu uma pesquisa, a gente vai falar sobre isso já, os levantamentos de como o brasileiro enxergou essa classificação. Os últimos movimentos do governo de Trump em relação ao Brasil chacoalharam a corrida eleitoral, mas a ideia de dizer que seu objetivo principal era ajudar o Flávio vai uma distância. Quem acompanha a política americana, e a esta altura, quem não acompanha também, sabe que na agenda de Trump, seus próprios interesses vêm sempre antes de todos os outros, incluindo os de seu país. Então não adianta aí o PT, Lula e tudo mais, até qualquer pessoa minimamente honesta sabe quem são os culpados. Aí veio o Estadão hoje, o editorial, eu fico assim, mas o que está acontecendo neste país? Novo tarifaço requer serenidade. A nova rodada de tarifas, anunciada pelos Estados Unidos, foi rapidamente absorvida pela campanha eleitoral. Para o governo Lula, trata-se de mais uma demonstração da arrogância americana e uma oportunidade para vestir o figurino de campeão da soberania. Para o bolsonarismo, a responsabilidade recai sobre a condução da política externa e econômica do governo, mas enquanto a disputa verbal domina palanques e redes sociais, empresários, exportadores e diplomatas lidam com a realidade menos dramática e mais complexa. Peraí, diplomatas não. Diplomatas estão jogando o Brasil no buraco a mando do Lula. É o que a Daniela Lima nos conta. A proposta americana ainda passará por consultas e audiências, produtos relevantes foram excluídos das novas tarifas e, sobretudo, a negociação continua aberta. Mas não vai para lugar nenhum. A Daniela Lima deixou claro que a ordem é desgastar o Flávio. Não é resolver o problema. A ofensiva não se limita ao Brasil. Depois de perder boa parte de seu arsenal tarifário nos tribunais, o governo Trump passou a recorrer a outros instrumentos, entre eles as investigações conduzidas pelo escritório do representante comercial dos Estados Unidos. Dezenas de países foram alcançados por iniciativas semelhantes. Há em Washington interesses comerciais, estratégicos e eleitorais operando simultaneamente. E há também diferentes correntes dentro do próprio governo. Sobre essas correntes a gente falou muito lá atrás, na época da Magnitsky, que você tinha o grupo do Marco Rubio e outros grupos na administração Trump, mais ligados aos setores liberais, tanto que foram setores que Roberto Campos Neto e os senadores brasileiros foram lá fazer lobby. Né? O Dória também fez um lobbyzinho com o apoio do Roberto Campos Neto e o Milken Institute. A disputa com a China, a busca por alternativas de minerais críticos, preocupações com cadeias produtivas estratégicas e temas ligados à segurança regional convivem com agendas mais diretamente associadas à política doméstica. Reduzir tudo a uma tentativa de afetar este ou aquele candidato brasileiro, além de real, produz mais calor do que luz. As tarifas impactam setores importantes e exigem reação. O Lula não vai reagir. O Lula quer destruir o país para tentar desgastar o Flávio. Mas a impressão de que a economia brasileira está diante de um choque devastador não encontra respaldo nos fatos. Uma parcela das exportações para os Estados Unidos seria atingida. Outra parcela, muito relevante, como café, suco de laranja, aeronaves que envolvem Embraer, minerais críticos, a parcela foi excluída. É o grosso das exportações brasileiras. Essas exceções revelam que a política comercial de Trump é agressiva, mas não é aleatória. Os Estados Unidos procuram ampliar sua capacidade de pressão sem prejudicar excessivamente empresas, consumidores e cadeias produtivas relevantes para os seus interesses. Em negociações comerciais, os anexos costumam dizer mais do que as manchetes. É nesse espaço que o Brasil precisa atuar. Países que obtiveram melhores resultados diante das investidas tarifárias foram os que mantiveram canais de diálogos abertos, concentraram esforços em objetivos concretos e, olha essa parte, quem teve sucesso é quem evitou transformar disputas comerciais em cruzadas ideológicas. O Lula não quer nem resolver, o Lula quer radicalizar para gerar desgaste contra Flávio Bolsonaro. Nem sempre conseguiram eliminar tarifas, mas frequentemente conseguiram reduzi-las, limitar danos ou ampliar as exceções. Isso exige um discernimento nem sempre fácil em ano eleitoral. A campanha seguirá seu curso. Lula continuará agitando a bandeira da soberania. Não só isso, né? Continuará empurrando o Brasil no buraco. Os adversários continuarão associando os custos da crise ao governo. Nada disso é surpreendente. Política é política, comércio é comércio. Confundir as duas esferas costuma produzir maus resultados. O Brasil tem interesses permanentes a defender. Alguns são negociáveis, como a autonomia de suas instituições. Outros exigem negociação paciente e pragmática, que Lula não vai fazer. É o caso do acesso a mercados, da proteção de exportações relevantes, da atração de investimentos e da ampliação da cooperação econômica com parceiros estratégicos. O Brasil continua sendo uma das economias mais fechadas do mundo. Exporta pouco para o tamanho de seu mercado e participa menos do comércio internacional do que poderia.
A crise atual não foi criada por essa característica, mas ajuda a lembrar os seus custos. Quanto maior a integração comercial de um país, mais opções ele tem diante de choques externos. Quanto mais diversificados forem seus mercados, menor será a sua vulnerabilidade a decisões tomadas em qualquer capital estrangeira. Os tarifas americanos merecem atenção, merecem também firmeza na defesa dos interesses nacionais. Não tem defesa dos interesses nacionais com Lula. Lula quer quebrar o país de propósito. O que não merecem é pânico, nem a ilusão de que slogans eleitoreiros resolverão negociações complexas. Em meio ao ruído político, o trabalho mais importante continua sendo o dos diplomatas que negociam, dos empresários que exportam e dos técnicos que ampliam espaços de manobra do país. É deles que dependerá o resultado concreto desta disputa, não dos palanques. Eu tô começando a pensar, devia chamar uma coletiva de imprensa hoje, imprimir na página A2 ou A1, aquela de projeto, de planta baixa, imprime no A1, a manchete da Daniela Lima, assim, aí começa a analisar aquela matéria. Pega aquele final, assim, a ordem até lá, ela ficar com o Flávio. Mostrar, sabe? Isso vai virar notícia, manchetes, e começar a falar, olha o grande plano. E junto com isso,